Eu estou aqui com o esboço, né? O irmão Crisley está ali com o PowerPoint, então ele vai estar basicamente me seguindo. Nem todas as informações que eu tenho aqui, ele tem ali no PowerPoint, mas aí ele vai me seguindo conforme nós vamos pregando. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vamos ficar apenas num versículo nessa noite. Mandar um abraço para o José Santos Zambelli, que está acompanhando pelo Facebook, e os outros irmãos aí que estão acompanhando. Deus abençoe. Para mim está mostrando só o José Santos Zambelli aqui para mim, mas está mostrando que tem outras pessoas também assistindo. Ok? Que Deus abençoe, que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Mateus 11, versículo 28, a Bíblia nos diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Um versículo bem conhecido, mas nem sempre praticado. Oremos. Pai, abençoe a mensagem, mais uma vez, use esse miserável pecador, que possa ser realmente um transmissor, um objeto usado nas suas mãos, para que o seu Santo Espírito possa, assim, colocar as palavras, Pai, na minha boca e, ao mesmo tempo, possa também tocar em cada coração e convencer a cada um daquilo realmente que precisa ser convencido e ajudado nessa noite. Te louvamos em nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. O título da mensagem desta noite é Um Deus, ou melhor, um grande Deus. Passa para nós, irmão. Um grande Deus só tem grandes coisas para nós. Um grande Deus só tem grandes coisas para nós. Por ser grande, né? Com certeza, tudo que Deus faz é grande. Tudo que Deus faz é maravilhoso. E o tema da mensagem que estaremos tratando hoje é grandes coisas da vida, ou grandes coisas na vida. Quero passar para os irmãos algum significado de grande, antes de realmente entrar na mensagem propriamente. Grande significa de tamanho maior ou fora do normal, sem medida, excessivo, que transcende certos parâmetros, que obteve fortes consequências, em que há intensidade, que tem muita eficiência, em que há importância, que é eficiente naquilo que realiza, cujos atributos morais ou intelectuais são excessivos, magnânimo, fundamental. Eu gostei dessa palavra, né? Por que será? Fundamental, que é primordial, que caracteriza algo como sendo bom, que é inflexível. Todos essas frases são significados ou remete a alguma frase relacionada ao ser grande, a palavra grande, porque a palavra grande ela é usada em várias situações, ok? Todos esses significados existiam exemplos, né? Eu não trouxe os exemplos porque ficaria muito grande para nós passarmos para os irmãos. Mas você percebeu vários significados do que é grande? Talvez que antes você nunca pensou. Porque se eu te perguntar o que é algo grande, você vai saber. Mas quando nós olhamos no dicionário, nós vemos que há muito mais por trás de uma palavra simples, muitas vezes que nós conhecemos. Irmãos, nós servimos a um Deus grande.
Todos esses significados aqui pode ser bem usado para muitas coisas que Deus faz, ou até mesmo ao que Deus é, porque Deus é grande. E Ele faz grandes coisas em nossas vidas. Nós temos um Deus, nós temos um Deus que faz coisas impossíveis. Nós temos um Deus que oferece uma grande salvação. Nós temos um Deus que oferece a verdadeira vida abundante. Nós temos um Deus que nos livra de uma grande condenação. Nós temos um Deus que é eficiente em suas obras, bem eficiente. Nós temos um Deus também que tem grandes atributos, um Deus que não muda. Este é um dos atributos de Deus, né? Ele não muda, os irmãos cantaram aí, na verdade? É sempre o mesmo. Um Deus que nos deu seu único filho para nos salvar. Porque Ele me amou, porque Ele te amou. No nosso texto que lemos, Mateus 11, versículo 28, nós temos aí a revelação de grandes coisas. Grandes coisas reveladas aqui em Mateus 11, versículo 28. Nós temos um grande convite com a palavra vinde. Nós temos um grande alvo quando diz a mim. Nós temos aí uma grande oportunidade, porque o texto diz todos. Nós temos uma grande situação quando as pessoas estão cansadas. Nós temos uma grande aflição, que é a opressão que existe no mundo, quando diz aí no texto, oprimidos. E nós temos também um grande Salvador, com a palavra eu. E nós temos uma grande promessa, com as palavras, vos aliviarei. Então, primeiramente, irmãos, um grande convite. Um grande convite. Todo convite de Jesus é um grande convite. Nós temos outros textos aqui que eu vou ler para os irmãos, aliás, nós vamos ler juntos, com outros convites de Jesus. Mas acredito que esse convite é um dos maiores de todos. Porque Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este convite é grande por dois motivos, irmãos. Primeiro, porque Jesus promete grandes coisas. E em segundo lugar, porque é grande o que prometeu. O Senhor Jesus, Ele é todo-poderoso. Ele recebeu todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então, esse convite é um dos maiores convites que Jesus podia fazer ao ser humano. Porque não é só um convite, no caso de satisfação, mas é um convite de necessidade. É um convite que você e eu precisávamos ser convidados. É um convite mostrando que nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos dizer sim ou não. É um grande convite. Talvez Ele tenha convidado você há algum tempo atrás e você disse sim. Sim, Senhor, eu quero. Talvez Ele tenha convidado você já várias vezes, vinde a mim, vinde a mim. E talvez você tenha sempre rejeitado, tenha sempre jogado para frente a resposta. Mas assim como Ele convida aqui, irmãos, olha também outros convites que Jesus faz. Em Mateus 4,19. Mateus 4,19.
Jesus convida aí dessa forma, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus não só convida, vinde após mim, não, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, mas ele convida também aqueles que já chegaram até ele para ser pescadores de homens, para levar essa mensagem às outras pessoas. Olha também Mateus 22, versículo 4. Mateus capítulo 22, versículo 4. Diz o seguinte, a palavra de Deus: depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevado já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Ou em outras palavras, vinde à festa. É interessante que a Bíblia diz, quando um pecador se arrepende, quando o pecador vai até Jesus, né, ouve o chamado dele, ouve o convite dele, vai até Jesus e se arrepende dos seus pecados, deixa Jesus fazer realmente maravilhas na sua vida, salvar a sua alma, aliviar ele de todas as tristezas que existem. A Bíblia diz que há festa no céu. Mas sabemos também que o texto que eu li é um texto mostrando o que vai acontecer no futuro, é um texto profético, onde a Bíblia mostra claramente que a igreja, ou seja, todos os salvos, a igreja é feita por todos os salvos, né? Ela um dia vai casar com o Senhor Jesus e vai haver agora deu branco, bodas ou bodas? Bodas, né? Bodas aí, tá vendo? Ainda bem que eu não falei, né? Falei antes, né? Tá bom. As bodas do Cordeiro, essa palavra sempre me dá problema, né? Parece bota, né? Quando fala bodas. Mas as bodas do Cordeiro, ou seja, a festa de casamento do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essas foram as palavras de João Batista, apontando para Jesus. Mas há um outro convite também, em Mateus 25, versículo 34. Mateus 25, 34. Diz o seguinte, a palavra de Deus: então dirá o rei aos que estiverem, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Como eu disse, irmãos, todos esses convites que eu li nesses textos, eles são basicamente continuação de uma resposta nossa ao primeiro convite, que é: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando nós chegamos até Cristo, Ele pode nos fazer pescadores de homens. Nós fazemos parte da igreja, nós vamos casar com o Senhor Jesus Cristo, e nós vamos entrar no reino dEle, e estar com Ele por toda a eternidade. Por isso é um grande convite. Mas também, em segundo lugar, no nosso texto aí, nós temos um grande alvo. Um grande alvo, porque a Bíblia diz: vinde a mim. Jesus disse: vinde a mim. Ir até Jesus é sempre um grande alvo. É a pessoa mais importante deste mundo. Eu já preguei outras mensagens aqui com respeito a Jesus, e uma das coisas que eu sempre tenho falado, que aliás é prova para todo mundo, é algo realmente que pesa para as pessoas aceitarem o Senhor Jesus Cristo, aceitarem que Ele é Deus, aceitarem que Ele é uma pessoa totalmente diferente de um ser humano, porque quando Jesus nasceu, o calendário foi zerado. A data zerou, começou tudo de novo. Por isso que nós falamos antes, né,
1800 antes de Cristo, e hoje nós estamos em 2022 depois de Cristo. A Bíblia fala muito sobre Jesus. O maior alvo de uma pessoa não é ganhar muito dinheiro. Não deve ser ganhar muito dinheiro. Não deve ser saúde. Não deve ser bens materiais. Não deve ser fama. Mas o maior alvo de uma pessoa deve ser o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele disse: vinde a mim. O Senhor Jesus pode dar a certeza de salvação. Ninguém mais pode dar. Ninguém mais neste mundo, nenhuma religião, nenhuma pessoa que começou todas as outras religiões que existem por aí, ninguém oferece vida eterna. Ninguém tem poder de dar salvação. Ninguém pode dar segurança de salvação, como o Senhor Jesus dá. Ele nos dá a paz, que a Bíblia diz que sobrecede ou passa o entendimento humano. Não dá para entender como uma pessoa que vive tantas tribulações, tantas lutas, perdas e ainda tem paz. Esta é a paz verdadeira, que não vem de coisas materiais, não vem de bens, não vem de dinheiro, não vem de algo externo, mas vem realmente de Deus, quando Ele habita em nós. Jesus nos dá o verdadeiro descanso, um descanso em meio à crise mundial, em meio a uma pandemia. É Ele que nos dá esse descanso. Jesus nos dá também a verdadeira alegria e principalmente vida abundante. Você sabe o que é algo abundante? Se eu tivesse um copo aqui e colocasse água nele e o copo enchesse e eu continuasse colocando água e a água caindo fora do copo, isso é água abundante. Uma vida abundante é isso, sempre jorrando. Essa é a vida de Jesus que está em cada um que disse sim, quando Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta vida jorra, como a Bíblia diz em outro texto, jorra para a vida eterna. Jesus é o maior alvo que nós podemos realmente alcançar. E é interessante, um alvo tão grande e ao mesmo tempo tão fácil de alcançar. Basta querer, basta dizer sim. Basta ouvir o chamado de Jesus, o convite de Jesus e falar: sim, Senhor, eu vou até o Senhor, eu quero. Mas além de um grande convite, um grande alvo, nós temos também uma grande oportunidade. Porque a Bíblia diz: vinde a mim. Não é só os ricos, não? É todos mesmo? Não é só os bonitos, não? Se fosse assim, você estaria fora. Estou brincando. A Bíblia diz todos, irmãos. Todos, até o Alex, né? Infelizmente. Todos. Vinde a mim todos. Jesus não exclui ninguém. Ninguém, irmãos. Você conhece a pessoa mais má que existe no mundo? Se eu perguntasse quem é a pessoa mais ruim deste mundo, talvez você iria lembrar de alguém, né? Até essa pessoa está aqui, incluído aqui, no todos. Se nós pudéssemos talvez saber quem é o maior dos pecadores realmente, aquele que cometeu mais pecado neste mundo, essa pessoa também está aqui. Vinde a mim, todos. O maior pecado que alguém possa ter cometido não exclui essa pessoa
desta grande oportunidade. Ninguém pode perder. Ninguém. Jesus, ele abre os braços. Muitos dizem, né? Jesus morreu de braços abertos porque ele está esperando as pessoas de braços abertos. E é verdade. A crucificação é feita de braços abertos. Alguns acreditam, né? Que foi assim, mas eu acredito que foi com os braços abertos mesmo, como a tradição mostra também. Mas ele está de braços abertos. Em outro texto, Jesus diz que todo aquele que vai até ele, ele nunca vai lançar fora. Nunca. Que grande oportunidade, irmãos. Que grande oportunidade. Talvez se você recebesse um convite, vamos dizer aí vou colocar uma personalidade aqui, né? Do Bill Gates. De ir lá conhecer a mansão que ele tem. As indústrias, né, que ele tem lá, que gera, né, milhões aí de dólares para ele. Vocês ficariam honrados, na verdade? Nossa, eu vou conhecer o Bill Gates, eu vou conhecer a casa dele, eu vou conhecer as indústrias dele, tudo dele, olha. Bill Gates não chega nem aos pés do Senhor Jesus, em comparação. O Senhor Jesus é o dono do mundo, embora por enquanto não esteja agindo como tal. Mas a Bíblia diz que ele é quem criou, porque ele estava junto com o Pai quando foi criado o mundo. E a Bíblia diz também que é ele quem sustenta o mundo. Ele não é só o criador, ele é o sustentador. Mas que grande convite, poder chegar até Jesus, o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder, e deixar ele então fazer maravilhas em nossas vidas, principalmente salvar a nossa alma e nos aliviar de todas as tristezas, tudo aquilo que nós realmente temos enfrentado. Mas além de nós termos um grande convite, um grande alvo, uma grande oportunidade, nós temos também uma grande situação. Uma grande situação. Porque a Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Irmãos, não parece, mas o mundo está cansado. Por que não parece? Porque o mundo ele é iludido pelo diabo. Mas o mundo está tão cansado que ele procura um alívio. Se você sair nas ruas de Araguari aqui, nas ruas de Uberlândia, né, os que estão aí de Uberlândia, e passar aí em meio às portas dos bares, lugares onde serve bebidas alcoólicas, você vai ver que vai estar cheio lá. Porque o mundo está cansado e busca um alívio. Só que o alívio que o mundo busca é algo passageiro. É algo que passa e logo eles precisam de mais alívio. Mas o mundo também não está só cansado de uma forma geral, no caso, mas existem pessoas no mundo cansados da falsidade, cansados da traição, cansados das mentiras, cansado de sentir uma tristeza e não entender por que sente aquela tristeza, cansado das brigas, cansado dos crimes que existem, cansado da falta de proteção neste mundo, por causa da criminalidade, cansado da falta de amor, porque não existe amor verdadeiro sem Deus. É interessante que o crente também pode ficar cansado, sabia? Ele também fica cansado na luta, ele fica cansado fisicamente, e muitas vezes até mentalmente. Né, irmão, mentalmente, né? Temos um irmão aqui que é chamado irmão mentalmente, não vou explicar por que não, né? Mas nós podemos ficar cansados. Pastor, mas
Mesmo sendo salvo? Sim, porque estamos nessa carne é fraca, sujeita a doenças, sujeita ao próprio cansaço. E muitas vezes o cansaço físico, se nós não cuidarmos, ele realmente afeta o cansaço emocional. E isso muitas vezes afeta até mesmo nossa vida espiritual com Deus. Jesus colocou aí uma grande situação. Jesus não disse: vinde a mim todos que estáis cansados, à toa. Se ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, porque ele sabe que neste mundo há muitas pessoas cansadas, precisando de um alívio, precisando do verdadeiro descanso. Mas além de uma grande situação, nós temos também uma grande aflição. Porque Jesus disse aí: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. É outra coisa bem diferente de cansaço, embora algo também muito ruim. Quanto aos oprimidos, por exemplo, eles são oprimidos pelas forças satânicas, eles são oprimidos pelo diabo, de várias formas possíveis. Essas pessoas, eles não conseguem caminhar, elas não conseguem viver vidas que realmente sejam vidas agradáveis. Algumas dessas pessoas, como nós já falamos no primeiro tempo, eles têm espíritos que infelizmente dominam suas vidas. Tanto, não sei como que eu posso dizer, literalmente, através da possessão, quanto também, agora não sei qual palavra usar, mas sem ser através da possessão, simplesmente atuando na sua vida, atuando na vida daqueles que estão perto de você, influenciando, e isso realmente oprime a humanidade. Só que a questão pior, irmãos, é que se você olhar para a humanidade, parece que está tudo bem, né? Parece que está às mil maravilhas, pelo menos externamente. Mas no interior, quando a pessoa está sozinha, quando ela pensa sobre a vida dela, quando ela pensa sobre da onde ela veio, por que está aqui, e quando ela pensa na morte, aí que eles realmente começam a sentir, talvez de uma certa forma, a opressão, porque eles não têm segurança, não têm paz, não têm certeza nenhuma. Eles vivem o presente, eles vivem o momento. Mas um dia, todos nós vamos partir. Um dia, se Cristo não voltar, todos nós vamos enfrentar o pior inimigo que o ser humano tem, que é a morte. E nós não podemos enfrentar esse inimigo sem antes ter aceitado esse convite de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. O salmo mais conhecido do mundo diz: ainda que eu andasse pelo vale da morte, vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Sabia que o crente também, ele pode ficar oprimido, porque muitas vezes o diabo coloca embaraços em nossas vidas. Nós queremos fazer a obra de Deus, nós queremos ser usados por Deus, queremos ganhar almas, queremos falar de Cristo, mas o diabo consegue colocar embaraços de tal forma que nós não conseguimos realizar aquilo que queremos. Isso pode ser um tipo de opressão. Por que eu estou falando também de crentes? Porque eu acredito que esse texto, embora está falando também para os perdidos, para aqueles que não têm Cristo, eu creio que também está falando para o cristão. Porque Jesus convida a todos. E nós também ficamos cansados. Nós também muitas vezes somos oprimidos por várias coisas.
Mas temos a grande situação, cansados, e temos a grande aflição, que Jesus colocou oprimidos. Mas, irmãos, nós temos um grande Salvador. Primeiro ele disse, vinde a mim, um grande alvo. Mas ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu. Ele podia ter dito, Deus, os anjos, eu sei que ele é Deus, né? Só estou aqui brincando com os irmãos assim, com respeito às palavras aqui. Ele poderia ter dito outras coisas, mas ele puxou a autoridade para ele. Ele puxou a responsabilidade para ele. Eu vos aliviarei. Quando eu chego até você, eu digo, olha, pode confiar que eu vou fazer. Você não vai poder cobrar da minha esposa. Você não vai poder cobrar da minha filha. Você não vai poder cobrar da igreja. Você não vai poder cobrar dos meus vizinhos. Pastor, o senhor disse que o senhor ia fazer, não é? Você vai cobrar de mim, né? Jesus disse, eu vos aliviarei. É um grande Salvador, irmãos. Alguém que não só passou por um sofrimento horrível por nós, alguém que não só agonizou até a morte por nós, alguém que não só derramou todo o seu sangue por nós, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que ele está junto com o Pai, à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem disse eu é nada mais, nada menos que não só o Filho de Deus, mas é o próprio Deus. A Bíblia diz que ele é o Deus encarnado, a quem foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele não disse, como eu parafraseei aqui, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e o arcanjo Miguel vai aliviar vocês. E o anjo vai aliviar vocês. E o Espírito Santo vai aliviar vocês. Não, ele falou eu. E graças a Deus, irmãos, em último lugar, nós temos uma grande promessa. Uma grande promessa. Porque ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Você já decorou o versículo, né? De tanto eu repetir, não é verdade? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que grande promessa. Você já sentiu dor? Quem sente dor de vez em quando, ou já sentiu alguma dor constante, sabe muito bem o que é ficar aliviado. Sabe muito bem o que é ser aliviado daquela dor. A dor que Jesus está dizendo aqui, ele não está dizendo sobre dor, mas o alívio, e logicamente para algum tipo de dor, espiritual, emocional, é uma dor muito pior do que uma dor física. É uma dor que não pode ser realmente aliviada com nenhum tipo de remédio que nós talvez vamos ingerir nos nossos corpos. Mas é uma dor que pode ser aliviada apenas pelo Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse primeiramente, vos aliviarei. Só ele pode. O alívio de Jesus vai mudar, vai muito mais além do que isso, né, do que algo físico, porque ele alivia a nossa alma de todos os nossos pecados. Não sei se os irmãos já assistiram ou já ouviram falar sobre aquele livro, e também tem um filme, O Peregrino. Aquele homem, ele começa uma peregrinação, e ele começa com um peso, com uma bolsa com um grande peso nas suas costas. Mas quando ele encontra
Jesus, aquele peso cai por terra. Que alívio, hein? Aquilo lá simbolizava os pecados. Você luta contra o pecado? Você fez algo que não queria fazer? Você disse algo que depois se arrependeu? Você muitas vezes, assim como eu, fica nervoso, bravo com você mesmo. Por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu agi dessa forma? Um dia nós seremos totalmente aliviados, porque não teremos mais pecado. Mas até lá, Jesus promete o alívio desse peso. Eu não estou dizendo aqui que Jesus ele nos alivia para nós continuarmos a pecar. Mas como nós demos um outro estudo, outro dia, não quando, né? Porque ele não espera que nós pequemos, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não importa o que ou quem está te oprimindo, não existe nada que seja mais forte ou mais poderoso do que o Senhor Jesus Cristo. Ele vai aliviar com certeza você. Ele vai te dar um alívio realmente que vai, junto com esse alívio, vai te dar uma paz, uma alegria, um descanso. Concluindo, nós temos aí uma grande oportunidade nesta noite. Jesus está convidando cada um de nós, irmãos, a chegarmos até Ele. Jesus está nos convidando a chegarmos até Ele e deixarmos Ele nos aliviar dos nossos cansaços, das nossas opressões. Ele quer aliviar a nossa alma. Ele quer nos dar vida eterna. Ele quer ser o nosso Salvador, aquele que cuidará de nós. Qual será a sua resposta? Qual será a sua resposta? Vamos colocar de pé e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por ser um Deus tão grande, mas não só por ser um Deus tão grande, mas mesmo sendo grande, se preocupa com alguém tão pequeno, tão miserável, tão insignificante como eu. Obrigado, Pai, por ter enviado seu único Filho, Jesus Cristo, a morrer na cruz pelos meus pecados, para que hoje eu possa ser salvo, eu possa ter a salvação eterna em Cristo. Obrigado também pelo convite que eu ouvi há muitos anos atrás do Senhor Jesus, me convidando para ir até Ele e deixar Ele salvar a minha alma, me aliviar de todas as meus cansaços, minhas opressões. Obrigado, porque desde aquele dia, Pai, eu nunca mais fui a mesma pessoa, mas o Senhor me deu uma paz verdadeira, me deu alegria verdadeira. E mesmo passando grandes dificuldades, grandes lutas, até mesmo com a saúde, eu posso sentir essa paz do Senhor em minha vida, e eu posso sentir também o próprio Senhor Jesus ao meu lado, me cuidando a cada dia, me dando realmente o ânimo a cada dia, a força a cada dia, me protegendo das situações, das enfermidades piores e me levando realmente aonde Ele quer me levar. Pai, se houver alguém aqui que talvez está cansado por tantas coisas hoje, neste mundo que nos cansa, talvez tenha tentado achar uma solução, talvez tenha tentado achar um propósito para a sua vida e isso tem realmente deixado essa pessoa cansada. Talvez tenha se sentido oprimido. Provavelmente o diabo não quer, Pai, que nós cheguemos até o Senhor,
muitas vezes nos oprime. Se houver alguém aqui, Pai, que não é salvo ainda não tem realmente entregado a vida a Cristo, que possa nessa noite receber o Senhor Jesus como Salvador e ser salvo para a honra e glória do seu nome. Pai, em nome de Cristo oramos agradecidos. Amém.